A TEP, ela é uma ONG que ela não é nacional, ela é uma ONG internacional, ela tem projetos hoje no Brasil, hoje em Moçambique, nós estamos abrindo para outras nações, a gente já tem avançado nesse sentido, em breve a gente vai ter essas informações também, né? Mas a gente tem hoje ajudado, de fato, a levar o evangelho para lugares onde muitas vezes poucas pessoas têm interesse ou disposição de ir até esses lugares. E o nosso peso tem sido muito nesse sentido, onde muitas vezes tem perseguição religiosa, onde são às vezes lugares onde tem crises sociais muito grandes, né? Muita fome, problema com educação, problema com saúde, né? Uma série de questões que às vezes dificultam as pessoas de pararem o dia a dia delas, de trabalho, a rotina delas, irem até lá. Então a ONG TEP tem entrado muito nesse lugar de fato, abençoar comunidades, né? Carentes, aldeias, lugares onde o evangelho tem dificuldade até de chegar. Eu já tive a oportunidade de entrar em aldeias em Moçambique, onde, por exemplo, com a Heidi Baker, que eles nunca tinham ouvido falar o nome de Jesus. É até estranho falar isso, né? Como assim ninguém ouviu falar sobre Jesus? Ninguém. Aí se passava um filme sobre Jesus e eles tinham tanta fome, porque fome é uma coisa que eles entendem muito bem, eles tinham tanta fome do que Jesus podia fazer na vida deles, que os milagres começavam a acontecer. Então, paralíticos começavam a andar, surdos começavam a ouvir, cegos, assim, em grande quantidade. Era algo, assim, espantoso para uma pessoa ver, para um cristão que não está acostumado a ver isso. E, de fato, você fala assim, Jesus chegou aqui. E, de fato, lugares como esse tem muitos em toda a África, a Ásia, o Oriente, ali na região da janela, de toda ali, do Oriente Médio, são muitos lugares que nunca ouviram falar de Jesus e que a gente tem uma responsabilidade de levar. E a igreja, muitas vezes, ela não tem essa força para chegar nesses lugares. Porque, de fato, para fazer missões hoje precisa de dinheiro. Né? A gente precisa ter pessoas investindo nas missões, né? Uns vão, outros investem, outros oram, né? É um trabalho coletivo, né? Sim. Mas Deus pode usar pessoas, pode usar empresas e pode usar governos para financiar essas obras missionárias, né? E a ONG, ela entra dentro dessa estratégia, até o Global entrou dentro dessa estratégia. E hoje, qual que é o trabalho feito em Moçambique, por exemplo? Moçambique, hoje a gente faz um trabalho a gente capacita moçambicanos, né? Leva o evangelho para eles de forma bem real, principalmente líderes e pastores, onde a gente prega a palavra, dá treinamento para eles, ensina eles. Eles têm muita dificuldade de acesso a um ensino, né, da Bíblia. Quando um moçambicano, eu vi isso várias vezes, moçambicano, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, depois de uma semana ele é pastor. Aí você fica assim, tipo, oi. Foi o primeiro a aceitar Jesus, já virou pastor. Jesus, ele virou um pastor, ele já tem uma área para plantar uma igreja. E então ele é um implantador de igreja, um pastor, e ele tá ali há poucos dias, né? E às vezes é analfabeto. E às vezes é analfabeto. E aí você fica, então, como que a gente pode ajudar esse processo de ensinar Jesus, ensinar a palavra de Deus para que eles possam reproduzir isso nas comunidades deles, né? Capacitá-los. Isso é uma necessidade, uma das maiores necessidades hoje no povo africano é esse. Os cristãos moçambicanos, eles se tornam cristãos, mas eles não têm ensino. Então a gente tem que levar ensino para eles, e por isso que criar mesmo centros de teologia lá dentro, desenvolver ONGs com essa responsabilidade, com essa consciência de ensinar a palavra para os moçambicanos, conferências, né? É bem importante e chave para a propagação do evangelho, né? Porque eles têm uma penetração dentro do povo deles, da nação deles, que nós, como estrangeiro, nós não temos. Isso que eu ia te perguntar, né? Em algum momento teve essa mudança na mentalidade de vocês, no sentido de, porque você pensa nos trabalhos missionários, a gente está sempre enviando missionários. Sim, exatamente. Né? Mas está dizendo sobre um investimento no nativo, né? Sim. Pegar quem se converteu lá e fazer uma preparação com eles. Vocês sempre fizeram assim ou houve uma mudança em algum momento? Não, houve uma mudança até recente. A gente vai aprendendo ao longo do processo, né? E eu costumo dizer que você liderar uma ONG é bem difícil, porque não tem um livrinho que você lê explicando, né? Como ter uma ONG, né? É um degrau de cada vez. E não que seja errado outras formas, mas Deus tem direcionado a gente a, de fato, investir
no local, né? Ali no nacional ali daquele país, né? É desafiador porque até a dificuldade de comunicação com eles é outra, né? A gente não tem uma facilidade de comunicação porque a gente é estrangeiro, mesmo, por exemplo, usando a realidade de Moçambique, que se fala o português, há uma dificuldade de comunicação muito grande, né? Porque a velocidade como as coisas acontecem, a forma como eles pensam, a cultura local, dificulta esse entendimento entre as duas partes. O que, né? por exemplo? Você tem um exemplo? Sim, às vezes algo que pra gente é muito simples entender e fazer, precisa chamar um técnico para estudar o solo. Como é que você explica isso para eles? É que você precisa chamar um profissional da área que existe lá, obviamente, na nação, um profissional que vai estudar o solo para que você possa preparar a terra para um plantio adequado, saudável e produtivo, né? Então, para eles é meio porque a plantação para eles é um negócio assim do dia a dia. Eles convivem com aquilo, né? E a forma como eles plantam e colhem, para eles está tudo bem, mas tem formas muito mais eficazes de fazer isso. E quando a gente tenta levar esse novo modelo para eles, essa nova forma, é onde há um choque cultural muito grande, um choque de linguagem, um choque mesmo de capacitar. A gente tem dificuldade de capacitar. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que lentamente, o resultado ele é melhor. Eu percebo. Demora mais. Mas a longo prazo, a gente colhe coisas mais satisfatórias. Porque além de você gerar um ensino, um conhecimento para o moçambicano, você está trabalhando o desenvolvimento social dele, né? Você também está abençoando famílias. Porque isso envolve, obviamente, recursos, ajuda humanitária, ajuda financeira, né? Eles acabam sendo abençoados. Então, hoje, por exemplo, você pega respondendo a sua pergunta inicial, né, sobre o que a gente tem feito lá, uma das fazendas que a gente tem trabalhado na região de Quelimane, né? Você tem ali pelo menos 10 famílias sendo abençoadas, né? Então, a gente fica feliz de poder ajudar pessoas, né? Levar comida para famílias, né? E coisas que são naturais, mas que são importantes. São famílias de pastores, nesse caso especificamente, que além de serem abençoados com o alimento, né? Eles também são abençoados no aspecto, conseguem ser impulsionados no ministério deles. E essa é uma forma muito legal, que eu vejo até a Mais trabalha também assim, no sentido de nós não vamos simplesmente dar dinheiro, né? Mas nós vamos sempre implementar um negócio que se torne sustentável ali para eles, segredo, né? Porque senão você vai dar dinheiro o resto da vida. Você vai dar dinheiro o resto da vida e é desgastante isso. E pelo lado de lá, receber dinheiro durante toda a vida não é saudável. Não é saudável. Né? Porque existe isso, desse desenvolvimento seu de querer, né? Agora eu tô gerando, e aí vai ser emprego, vai ser várias coisas que vão começar a acontecer a partir disso, né? Esse é o ponto que eu entendo que eu, como presidente da ONG, que a gente tem que quebrar. Porque senão, se a gente não cria projetos que são sustentáveis, a gente tem que ficar correndo atrás de dinheiro o tempo todo. Isso é extremamente desgastante, cansativo para qualquer pessoa. E eu nem acho que essa é uma mentalidade do céu. A gente precisa atuar de maneira diferente. A gente precisa trabalhar, a gente precisa mudar a mentalidade em relação às coisas. Entender que Deus nos criou de forma criativa, como pessoas que podem produzir coisas, gerar recursos, trazer essa realidade do céu através do nosso trabalho ali no campo. O moçambicano precisa entender isso, né? Não só o moçambicano, qualquer pessoa em qualquer lugar. Estou dando exemplo ali de Moçambique, né? Mas a pessoa precisa entender que ela é capaz de gerar recursos, né? E isso muda e tira aquela condição de dependência, né? De um estrangeiro, ou de uma organização missional, ou de uma igreja. O que acaba sendo muitas vezes até negativo.